E aí, vamos lá, né, galera? Vamos falar de fascismo, número 2. Por quê? Porque o movimento tem crescido muito, os ataques a igrejas, a padres e os demais, né? Tem crescido muito, né? Então é necessário a gente falar. E porque eu não terminei também, né? Todas as características do fascismo, né? Eu falei algumas, mas tem outras principais que são importantes de falar. Então vamos lá. Né? Complementando o último vídeo, quais as características do fascismo, né? Que é esse movimento político de massas, né? Que a gente tinha discutido anteriormente. O que pode caracterizar também o fascismo é o pânico moral. O que é pânico moral? Pânico moral é aquilo que leva aquela sociedade. O que a gente tem que lembrar que foi falado lá no primeiro vídeo, né, sobre fascismo, é o quê? Que o fascismo ele é um movimento que se adapta a cada realidade, né, e a cada localidade ao qual ele está inserido. Então, é, o, o, o pânico moral demonstra isso de forma bem clara. Ou seja, você pega uma cultura, né, aquela cultura que, por exemplo, o Brasil é um ótimo exemplo. Se pega uma cultura cristã, né, que não tem, que tem os valores cristãos, né, e que sua grande maioria também não tem muito acesso à educação, né, de qualidade, né? E aí, o que você faz com essa mistura? Você, com uma pitadinha ali de religião, né, de misticismo e tudo mais, você cria inverdades, né, histórias inverdadeiras sobre a, a moralidade existente naquele momento, naquele país. Então, por exemplo, a mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca é um ótimo exemplo disso. Sinceramente, vocês acham que tinha uma fábrica com funcionários que faziam biquinhos de piroca para colocar em mamadeiras e colocar e distribuírem isso pro país? Isso não existe. Caiu. Então vamos lá. Isso não existe, tá? É, a, então, né? A mamadeira de piroca. Não é possível que a gente possa acreditar que houve uma linha de produção de mamadeiras com pirocas, entendeu? Outra tentativa de pânico moral, por exemplo, o Lula vai fechar as igrejas. É pânico moral. Porque a gente viu que quando o Lula foi presidente, o Lula instituiu a Marcha para Jesus. O Lula fez a lei de liberdade religiosa, assinou, né? Não fez, mas assinou. E nem né, 8 anos de governo, mais 6 anos da Dilma no poder também, que muita gente tende a juntar, mas são duas coisas diferentes, Dilma e Lula, tá? Se a gente for lembrar lá nos anos de 2012, lembra? Que o Lula tava brigado com a Dilma e todo mundo falava mal pra caramba, né? É... Ou seja, o Lula não era presidente no governo Dilma. E as pessoas esquecem disso, né? Mas, fora isso, então o pânico moral ele se caracteriza pelo quê? Pela adaptação dentro daquela realidade, daquela cultura, ao que faz causar pânico dentro daquela cultura, certo? Por exemplo, a história das meninas lá do Maranhão, do Acre, não sei nem, cada hora é um lugar, né? As meninas são lá de Aracaju, as meninas são lá as meninas que tira dente, não vou nem contar, né? Não vou nem dar
palco pra história, mas é que a Damares lá tá contando a porra daquela ministra de merda, né, que foi uma bosta de uma ministra e agora é senadora, porque pra variar o povo também não sabe votar, né, então é foda, mas tudo bem. É... Então, a Damares lembra muito a Umbridge, cara, do Harry Potter, tá ligado? A mulher lá que é parça lá do Voldemort. É, cara, a arte imita a realidade. É, então, mas voltando, a história das meninas lá, tal, do norte e do nordeste, o qual a Damares tem difundido aí nas redes, totalmente falaciosa, totalmente falsa, não tem prova nenhuma, em absoluto, né? Óbvio, a gente sabe que existe rede de tráfico de mulheres, tráfico de crianças. Isso existe no mundo inteiro. Isso tem que acabar o mais rápido possível. A gente não faz apologia a, a esquema criminoso, né? E a gente não pode compactuar com isso nunca. Mas a grande questão é o que é e o que não é, né? Você pode falar, por exemplo, tem tráfico de mulheres, de crianças no Brasil. A gente pode pontuar sobre esse ponto, mas você não precisa criar um pânico moral sobre isso. Então você fala na frente, porque se vocês pegarem um vídeo, vocês vão ver que ela tá falando na frente das famílias, na frente de crianças, tá? Tem muita gente, muita criança assistindo ela falando isso. As coisas, né, horríveis que ela fala ali, que sinceramente só existem na cabeça dela. E a gente sabe de onde foi que ela tirou isso, né? Vocês que são da internet de muito tempo atrás, vocês vão lembrar que essa história das meninas que tira dente, que faz essas coisas, né? Ela vem da Tailândia, isso do começo da internet, lá dos anos 2000, lembra? Que vendia na Deep Web, né? Porque ninguém não sabe o que é Deep Web também, então o nego fala merda pra caralho. Tudo bem, né? Tem as suas coisas erradas também, mas assim, se cria muito mito sobre uma coisa que ninguém sabe como que funciona, né? Então a gente sabe de onde veio essa historinha que a Damares está contando, né? Basta você ter vivido a internet dos anos 2000. Você vai saber de onde que veio essa fake newsinha dela. Ela juntou uma informação. Realmente pode ser coerente de tráfico feminino, tráfico de criança. A gente tem informação que isso ocorre realmente no país e ocorreu a vida inteira, na história inteira. Ocorreu no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Bolsonaro. Tá acontecendo, entendeu? É algo que ocorre independente do governo que está vigente. Mas o pânico moral ao qual estão embutindo nessa informação, isso é criminoso, né? Isso é fascismo, na verdade. Tem nome, é fascismo, pânico moral que chama, tá? E vamos lá. E aí, né? Não, porque eu voto no Bolsonaro. E aí, não, fascismo, né? Mas eu voto no Bolsonaro, que é uma característica do fascismo também. Voto no Bolsonaro porque ele é contra o aborto. Primeiro, a gente tem notícia do Bolsonaro que queria abortar o primeiro filho. O primeiro filho não, o último filho, né? O número 4. Segundo, a gente sabe que o Bolsonaro ele tem ligação com milícias, né, no Rio de Janeiro, que matam crianças a torto e direito, com fuzil, com bala de fuzil, com bala de revólver, cara. Aí você vai falar pra mim que você vota no Bolsonaro porque você é pró-vida, sendo que o Bolsonaro é o que representa o de mais escroto tem nesse país, que é a repressão ao pobre, repressão à cultura brasileira, repressão à ideia de sociedade, vai contra a democracia, né?
E o que mais? A gente pode falar sobre fascismo. E aí, além do pânico moral, a gente pode ver outra característica do fascismo, tá? Na distorção, tá? Dos discursos, tá? Então a gente pega, por exemplo, os ataques aos padres que estão acontecendo, são sempre nas homilias, né? Que é a hora que o padre faz a sua leitura, né? A sua interpretação ali sobre o texto que foi lido na missa, né? E o que é a homilia? A homilia é o momento ao que o padre ele faz a interpretação do texto, tá? Da Bíblia. Né? Então, e é o padre que estudou, fez seminário, né? Anos para poder entender dentro da métrica católica o que aquilo significa, como que aquilo deve ser interpretado, né? E aí, quando você vê o bolsonarismo indo dentro da igreja e lutando, né, e embatendo com o padre, né, principalmente na hora da homilia, é isso, é a subversão do discurso. Porque você o padre está fazendo um discurso sobre amor, no caso que foi o que aconteceu, né? Sobre o amor ao próximo, contra as armas, né? Contra o que é básico de todo cristão, basicamente. Se você pegasse Jesus lá da Galileia e trouxesse ele aqui agora, falasse, Jesus, troca uma ideia com nós agora, provavelmente seria a mesma coisa que ele ia falar. Mas o que o bolsonarismo faz, o que o fascismo faz, ele subverte, embutindo aquele discurso uma ideia ao qual ele não tinha anteriormente, né? Que você tá pedindo voto pro Lula, você tá apoiando o aborto, né? E todas essas vociferações abjetas, né? E para parafrasear o Ciro, né? Hidrófobas, né? Hidrófobo, para quem não sabe, vem da raiva, né? O lance da raiva, que é hidrofobia. Então, uma vociferação hidrófoba é o quê? Um grito de raiva, um discurso de raiva, só que muito enfático. Então é isso, galera. A gente vai esclarecendo mais aqui as coisas. E eu tô meio agarrado com algumas coisas para resolver, então vai sair menos, cada vez menos, e aí a gente vai indo aí. Valeu, aquele abraço.